Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo uma situação que aconteceu com uma famosa e eu já quero dizer para vocês que o problema nunca foi preço, e sim a falta de critério, onde muitos profissionais, né, principalmente prestadores de serviço, não somente da área da beleza, precisam entender que nós precisamos estruturar os nossos processos, o nosso preço, para que a gente possa trabalhar de forma madura e profissional. E eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas eu estou falando do caso que aconteceu com a Ana Castela, que trouxe um debate muito importante. E para quem me acompanha no Instagram, @Gabriela Lashlove, viu que eu compartilhei lá uma situação que aconteceu com ela, onde ela contratou um serviço, né, de manicure e pedicure, e a profissional foi até a casa dela porque uma unha tinha quebrado e ela precisava fazer. E no final do procedimento, porque era a Ana Castela, a profissional cobrou R$ 1.300. E reforçando para vocês, o problema não é o preço alto, o problema é a falta de critério. Então, o que que nós precisamos entender? Que o maior erro do mercado é, é as pessoas cobrarem muito pelo emocional. Então, muitos profissionais precificam com base na percepção do cliente, improvisam valores, ajustam o preço conforme a aparência do cliente, conforme a bolsa do cliente. Inclusive, eu compartilhei com vocês que aconteceu uma situação com algumas clientes minhas, não foi só uma, né? Onde ela chegou no estabelecimento, solicitou o serviço e para ela foi cobrado um preço muito mais alto que o preço praticado no mercado. E aí a tia dela chegou naquele mesmo estabelecimento e aí já foi cobrado um outro valor. Então, o que a gente percebe é essa falta de estrutura, né? Eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando aqui pagar uma conta, então veio um cliente X, eu vou cobrar um valor totalmente diferente dele, porque eu vou improvisar aqui e vou aproveitar essa oportunidade. E aí eu quero te dizer o seguinte: se o seu preço muda conforme o cliente, você não tem preço, você tem improviso, né? Então, como que funciona a precificação profissional? E aí eu tô aqui não somente para trazer os acontecimentos, não somente para poder trazer essa situação, mas para poder ajudar você, ensinar você a como fazer do jeito certo, para que você alcance um público de alto padrão, para que você gere credibilidade no seu cliente e que dessa forma você possa ter um crescimento constante, né? Porque quantas pessoas crescem muito rápido, ganham muito dinheiro, de repente acaba tudo, perdem tudo, né? E aí eu acredito que esse seja um dos pilares fundamentais e que impactam diretamente nesse acontecimento. Então, o cálculo de custo real. Como que você deve precificar o seu valor? Você precisa saber quais são os produtos que você usa e o quanto você gasta por cliente em cada produto. O tempo, seu tempo, quanto você vai gastar para se deslocar, para atender aquele cliente. A estrutura, como é a sua estrutura? Você vai atender em casa, você leva uma estrutura, ou você também acaba atendendo ali no improviso, no sofá, e isso tem um valor. Quando você tem um espaço, quando você tem um ambiente planejado, climatizado, isso tem um outro valor também. Então, tudo isso tem que entrar na sua precificação. Outro ponto, você tem equipe? Essa equipe, como que essa equipe ajuda? Tem uma recepção, tem alguém que faz o agendamento, tem alguém que prepara, tem alguém que. Como que é a sua equipe, né? Como que funciona? E os impostos? Você paga imposto, você paga IPTU, você paga aluguel, você paga a conta de água, conta de luz, internet, contador, contabilidade, marketing, enfim. São N situações e detalhes que você precisa calcular para você chegar numa precificação. E aí, só lembrando para vocês, gente, o problema nunca foi o preço que foi cobrado. O problema é a falta de transparência e de ética na hora de cobrar esse valor, tá? Então, é muito importante você, primeiro, calcular o seu custo real com base em todos esses dados que eu compartilhei com vocês, analisar qual é a margem de lucro, né, definir qual é a sua margem de lucro e, claro, ter um posicionamento claro. E, gente, quando eu falo de posicionamento nesse caso aqui, eu estou falando de quê? Vou trazer alguns exemplos. Você é popular, é intermediário, é premium, é de luxo o seu atendimento, o espaço onde você atende, como que é?
como que é a sua entrega, porque cada nível tem coerência de entrega. Então, se você oferece um atendimento popular, esse vai ser um critério para você precificar. Se você oferece ali um atendimento intermediário, já vai ser uma outra forma de você precificar. É um atendimento premium, um atendimento de luxo. Cada nível tem coerência de entrega. Então, é muito importante você ter essa clareza, porque muitos profissionais entregam um atendimento comum e acham que é um atendimento premium. Gente, é sério, eu já passei por situações assim, onde eu fui atendida e o nível de consciência do profissional era de que ele estava entregando ele estava fazendo uma super entrega. E quando a gente vai estudar e quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que não é exatamente assim, né? Então, o quarto critério aqui para você poder oferecer um atendimento de alto padrão, né? Como que é a política de deslocamento? Você atende home care, você atende em casa, tem uma taxa, essa taxa ela é fixa ou ela é por valor por quilometragem? Depende da distância que você vai se deslocar. E definir isso é extremamente necessário, não é nem importante, é necessário para que você possa trazer clareza para o teu cliente. Então, por exemplo, aqui na minha empresa, nós fazemos o Last Home Experience. Então, nós temos uma taxa fixa para quem deseja esse serviço. Então, o cliente, quando ele vai fazer esse agendamento, a gente deixa claro que nós temos uma taxa de deslocamento fixa. No nosso caso, nós também temos uma taxa a gente coloca, como que eu falo, uma taxa de logística de agenda. Então, o cliente paga pela logística de agenda. Em que sentido? Para o meu profissional se deslocar em um horário de trabalho, ele precisa fechar 30 minutos a agenda dele para o deslocamento. Nesses 30 minutos, ele poderia estar atendendo um outro cliente. E ele também tem um tempo para ele se deslocar quando ele finaliza o atendimento, fora o tempo de atendimento. E durante o atendimento dele, quando ele vai até a casa do cliente, ele também precisa de um tempo que tem que ser colocado e calculado dentro ali da precificação do atendimento em casa. Porque ele chega na casa do cliente, ele vai ali cumprimentar o cliente, ele vai definir o local onde ele vai conseguir realizar aquele atendimento. Ele precisa preparar a bancada dele, porque é diferente quando você atende num espaço onde você já recebe o cliente, de toda forma você ainda tem que se preparar para receber e atender esse cliente, mas é diferente quando você também atende na casa do cliente, você tem que preparar o espaço, você tem que separar o material, você tem que deixar tudo organizado, porque na nossa experiência é dessa forma, para iniciar o atendimento. Então, isso leva tempo e a gente tem que calcular isso no tempo do atendimento ao cliente, né? Então, não tem como eu definir o valor que eu vou cobrar na hora, de última hora. Ah, dessa vez, ai, nossa, foi tão cansativo, porque, nossa, eu tô muito cansada hoje, então, ai, não, eu vou cobrar aqui R$ 300 por esse deslocamento. Gente, não é assim que funciona, tá? Nunca decida apenas no momento quando finaliza o atendimento. É muito importante que você faça isso antes, que você calcule isso antes, que você defina isso antes de realizar o atendimento e deixe isso claro na hora do cliente agendar, tá bom? Ética, e aí a hora que a gente entra na questão da ética e na reputação, né? Então, assim, uma reputação para que você possa construí-la, isso leva anos, tá? Agora, para você perder a sua reputação, isso, ó, uma atitude sua pode fazer com que uma escolha errada pode anular todas as outras, né, certas. Você pode perder aquele cliente para sempre. Aquele cliente ele pode não indicar mais você para outras pessoas. Então, gente, isso é muito sério. Cliente de alto padrão valoriza clareza. Então, se você quer realizar um atendimento de alto padrão, não tem como, gente, não tem como. Você precisa ter clareza e você ser transparente com o seu cliente. Aqui na minha empresa, por exemplo, o que é que eu faço? Nós temos disponível para todos os clientes de forma online e gratuita toda a nossa tabela de serviço. E, inclusive, na nossa tabela de serviço tem também a taxa de deslocamento. Então,
Meu cliente quer saber quanto que é o atendimento em casa, ele quer saber qual é o custo, ele quer saber se existe alguma taxa de deslocamento. Tem de forma online, gratuita, disponível no nosso site, todos esses valores de forma muito clara. E na nossa tabela de serviços também tem. E a nossa tabela de serviço não fica escondida. Infelizmente, a gente chega em alguns locais e a tabela de serviço, você olha para a bancada da recepção, não tem tabela de serviço. Isso abre, gente, margem, infelizmente, para desconfiança. Isso infelizmente, abre brechas que podem tornar o seu atendimento um atendimento. Você pode perder a sua credibilidade realmente por conta de detalhes como esses. Então, se você tem um espaço físico, deixe ali na sua bancada, a sua tabela de valores, uma tabela de valores atualizada. Isso é muito importante, né? Então, se você teve atualização de valores, atualize a sua tabela de valores. Se tem a sua tabela de valores no seu WhatsApp, atualize essa tabela de valores no seu WhatsApp também. Em todos os canais que o cliente acessa você, é muito importante que você atualize esse conteúdo, para que não haja divergência ali, convergência de informações, né? E lembre-se sempre, alta performance não é explorar oportunidades, é sustentar a coerência. Então, não adianta você ter uma alta performance, você performar super bem nas redes sociais, sendo que quando o cliente chega para realizar um atendimento com você, você é incoerente. Você passa essa desconfiança para o seu cliente, tá bom? Porque esse tipo de atitude gera desconfiança. E, infelizmente, um cliente desconfiado, ele não volta mais. Gente, eu não volto como cliente. Eu não volto como cliente. Então, se você... Aí, só um minutinho. Se você é líder, se você tem equipe, se você é gestor, se você é gerente de um espaço, enfim... É muito importante você ter essa clareza. E é muito importante você ter e passar essa transparência para o seu cliente, tá? E para a sua equipe também. Sua equipe precisa saber quanto cobrar. Não dá para ser ali em cima da hora, de última hora, decidir, definir qual é o valor. E se está precisando desse alinhamento, senta com a sua equipe, calcula esses valores, precifica, veja o quanto você gasta, qual é o seu custo mensal por cada cliente, defina isso e coloque uma tabela ali clara que o seu parceiro tenha acesso, que o seu cliente tenha acesso, para que esses valores fiquem claros para o seu cliente e você evite constrangimento, né? Então, sua equipe precisa saber o quanto cobrar se você tem equipe. Você precisa ter uma tabela e essa tabela é necessária estar exposta. Precisa saber justificar valor também com base na técnica. Por exemplo, aqui na minha empresa nós executamos todos os tipos de extensões de cílios que são saudáveis para o cliente. Só que cada técnica tem um nível de dificuldade diferente, exige um nível técnico do profissional diferente. Cada técnica, o material, ele tem um custo diferente e eu não consigo dar o mesmo preço para diferentes técnicas, porque cada uma requer e existe ali características de valores diferentes, né? Então, critérios diferentes. Então, eu não consigo manter o mesmo valor para todas as técnicas. Só que o que nós temos que fazer? Deixar muito claro para o cliente qual é a diferença de uma técnica para outra, o que você está mudando de uma técnica para outra, para poder justificar o valor que você vai cobrar, né? Então, justificar o valor de forma técnica é fundamental, mesmo que o seu cliente não pergunte. E, gente, aqui na Last Love eu gosto muito de trabalhar com antecipação. Então, assim, eu falo para a minha equipe, quanto mais informação você puder passar antes para o cliente, melhor, porque você evita problemas que você nem imaginou que poderiam acontecer, nem o cliente. Então, assim, vamos prevenir, vamos passar o máximo de informação, porque se Deus o livre acontecer algum problema, esse cliente está ciente. E ele vai se sentir muito mais seguro porque você preparou ele antes para aquela situação, né? Então, saber justificar o valor com base, né, técnica é muito importante e é necessário você passar para o cliente, tá? Precisa entender que ética é padrão da empresa.
Então, se o cliente ele é atendido por mim, ele é atendido por uma das meninas e ele passa por todas e ele vê que existe clareza entre todas, gente, isso traz credibilidade. E credibilidade não é o tipo de coisa que você vai construindo, não foi numa primeira visita, você vai demonstrando para o cliente que você realmente é coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você prega, e isso gera clareza, isso gera isso demonstra estrutura, isso demonstra transparência e o principal, respeito ao seu cliente. Porque é extremamente constrangedor você chegar num lugar, ter uma expectativa, ter visto um valor e de repente você cobrar outro. E você precisar pagar outro valor porque o profissional decidiu cobrar de acordo com, sei lá, com a sua cara, né? Então, assim, é muito importante que vocês olhem com atenção, com carinho para para todas essas questões. Se você, né, quer ser valorizado, atender um público de alto padrão, e trabalhar com pessoas que valorizam o seu trabalho, né? Então, só reforçando com vocês, não é sobre cobrar caro, não é sobre cobrar, mas é sobre cobrar com critérios claros, né? Não é sobre celebridade, é sobre profissionalismo, gente. Isso demonstra profissionalismo. Não é sobre oportunidade, é sobre caráter empresarial. Quando você se posiciona dessa forma, o seu cliente vê em você uma empresa que tem caráter, que tem profissionalismo, que tem critério, que tem regra, e isso gera credibilidade, isso gera previsibilidade de caixa, e isso gera retorno, e como eu sempre digo, isso também gera fidelização, né? E eu sempre gosto de falar para o meu time, nós temos que criar mini fãs. Né? Mini fãs pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento, porque mesmo que aquele cliente mude de cidade, mude de país, porque nós temos clientes que vêm de fora do Brasil para serem atendidas aqui, e quando elas não estão aqui, a primeira empresa que elas recomendam quando falam dos serviços que a gente executa é a Lash Love. Então, que vocês possam criar mini fãs por meio do posicionamento, do caráter, da coerência, né? E para que isso gere resultado, né, para a vida de vocês. E sem contar, gente, que isso aí são pilares assim, né? Isso são valores que aqui para mim, por exemplo, isso é inegociável, tá? E para quem tá aqui no Instagram, estou hoje gravando aqui pro nosso canal no YouTube. Se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, o link está na bio aqui do meu Instagram, Gabriela Ribeiro. Gabriela Leschlove, segue lá um perfil de gestão, de cultura, para poder ajudar você, empreendedor, empresário, do segmento da beleza ou qualquer outro segmento, a estruturar a sua empresa, né, de maneira coerente, de maneira ética, trazendo cultura e processos claros para o seu time de uma maneira muito simplificada, tá, gente? A minha ideia é simplificar para que você possa realmente construir algo sólido. E se você está acompanhando aqui até agora, né? Eu convido você a interagir aqui, a mandar uma pergunta, a tirar alguma dúvida, caso você tenha dificuldade com relação à precificação, caso você tenha dificuldade com relação ao posicionamento. E esse vídeo também vai ficar gravado lá no YouTube, que a gente está gravando aqui agora. Então, para você que está aqui no YouTube, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, que toda sexta-feira eu vou estar subindo conteúdos aqui para vocês poderem estruturar a empresa de vocês de uma maneira tranquila, mas com processos que realmente o mercado hoje, né, o mercado em 2026 está exigindo ainda mais, né, do empreendedor, para que você tenha um crescimento sólido, tá, gente? Para que você tenha um crescimento estratégico aí, tá? E se você quer crescer no mercado da beleza com longevidade, você precisa aprender a precificar com consciência. Então, fica o meu convite aqui para vocês, tá bom? Toda sexta-feira está comigo aqui. E se essa aula de hoje foi mais rapidinha, foi mais um para trazer clareza para vocês, para trazer aqui algumas estratégias para que vocês possam aplicar no negócio de vocês para melhorarem a precificação, né? Trabalharem de forma sempre ética para que vocês tenham um crescimento saudável. Continue me acompanhando aqui, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tá bom? Então, para vocês que estão aqui no Instagram, na próxima sexta-feira estarei aqui. Sempre que der para eu abrir online aqui no Instagram, também estarei abrindo aqui para poder compartilhar alguns insights com vocês.
Tchau, tchau.